Não saberá se ri, chora ou aplaude quando ouvir o final. Da primeira vez que se casou, Juana Cabrera tinha 18 anos e um atraso menstrual. Luiz, 19 e um atraso mental. Não diagnosticado, porque ninguém diagnostica a estupidez emocional. Era tão imaturo que Juana não teve um marido, teve um filho que chorava mais que o bebê. Duraram 1 ano, o tempo justo para que ela aprendesse a chorar em silêncio, com o rosto enterrado no travesseiro e a alma em posição fetal. Depois disso, o amor chegou em patrulhas. E Juana, cansada de buquês, trocou flores por armas. Aos 20, Gerardo, o militar, a beijou como quem revistava a bagagem e a marcou como território. Durou o que dura uma ordem de serviço, 8 meses, e ela desapareceu antes de ser inspecionada. Aos 23 apareceu Ramiro, o engraçado. A fez rir como ninguém. E também a outras. O homem perfeito para compartilhar. Foi embora sem se despedir. Aos 26, Dom Ernesto. Estabilidade, rotina, missa e uma vida tão cinza que a alma de Juana começou a cheirar a incenso morto. Deixou-o antes que a devoção virasse enterro. Aos 28, Julián, o advogado honrado, deu a ela o amor feliz que tanto esperou, até descobrir que no celular ele era solteiro internacional e que aquela gentileza dele se espalhava em corações e galanteios por todas as redes do planeta nos seus perfis sociais. 2 anos bastaram para abrir os olhos. E então Néstor. Aos 31 parecia diferente. Um cavalheiro de verdade. O único que não a quebrou, só morreu. Infarto fulminante, menos de 1 ano depois de se casarem. Juana chorou com a alma, até ver que outra também o chorava igual no cemitério. Vida dupla, enterro duplo. 6 maridos, 6 divórcios, 6 filhos. E aos 32, Juana se cansou de tudo. Escolheu o único que jamais a decepcionou. O amor por si mesma. Sua verdadeira vocação ela encontrou onde menos esperava. Porque há mulheres que provam o mel, o vinagre e o veneno, e ainda assim escolhem viver. Corações que se quebram tantas vezes, que acabam por se remendar sozinhos. Esta é a história de Juana Cabrera. A mulher que amou sem medo, que fugiu sem escândalos, que enterrou promessas, e um dia escolheu a si mesma. Não desgrude nem por 1 segundo. E conta pra gente de onde você está nos vendo. Curte se você acredita que um anel não define o valor de uma mulher. E compartilha essa história com quem já entendeu que o amor próprio não vem em forma de buquê, mas em forma de cicatriz. Era um meio-dia qualquer em Petrolina, cidade brasileira, com o sol arrebentando os telhados de zinco, um cafezinho coado fumegando na mesa de cimento e o cheiro de arepa torrada escapando da cozinha. Nesse dia, Juana Cabrera, recém-completados 18 anos, e Luiz Rosales, com apenas 19, estavam sentados sob o limoeiro no quintal de uma casa humilde em Pernambuco, com o calor grudado no corpo e o susto instalado na alma. Juana, com as mãos cruzadas sobre o ventre ainda plano, olhava para o chão como se ali pudesse ler o futuro. Luiz, por sua vez, mascava um galho de hortelã como quem acha que o mau hálito é o maior problema do dia. Há silêncios que não se calam. Só estão esperando que a alma os traduza. Quantos dias você está assim, você sabe? Perguntou ele com cara de quem joga uma moeda para o alto. 11, respondeu Juana, seca, sem enfeites. Luiz franziu a testa, fez cálculos mentais que provavelmente não chegaram nem a 3. Isso é muito? Nunca tinha acontecido, sou um relógio, murmurou ela, como se confessasse um crime. Ele a olhou com a ternura de um cachorro sem coleira. Parecia confuso, mas feliz, quase emocionado, como se tivessem acabado de lhe dizer que ganhou um prêmio que nem sabia que estava concorrendo. Casaram-se naquele sábado, não porque quisessem, na verdade, mas porque ninguém lhes ensinou a parar uma bola de neve, e porque a mãe dela, Dona Eudelia, uma mulher seca como pão dormido e com a ternura atrofiada pelos golpes da vida, já tinha sentenciado: se estiver grávida e sem marido, aqui não fica. Esta casa não é lugar para criar menino sem pai. Eudélia não gritava, não precisava,
Sua voz era tão afiada e definitiva quanto uma navalha recém-afiada. Tinha aquele olhar que não pedia explicações, só ditava sentenças. Era dessas mulheres que secaram por dentro depois de criar sozinhas 5 filhos, enterrar 2 e ver os outros 2 irem para o exterior fugindo não só do país, mas também dela, apavorados. Ela era daquelas que achavam que uma mulher sem homem era um peso e uma gravidez sem aliança, uma vergonha. A vida a tinha deixado dura, mas não forte, apenas rígida, como um galho velho que estala, mas não quebra. Sua forma de amar era tão áspera que doía mais que o abandono. E Juana, que a conhecia de cor, soube desde o primeiro atraso que não havia espaço naquela casa para uma filha grávida e sem marido. Assim, não houve muita discussão, nem lágrimas, nem opções. Só um vestido emprestado que cheirava a naftalina, uns sapatos que apertavam mais a alma que os pés, e um altar improvisado com flores de plástico que não enganavam ninguém. Também havia algumas guirlandas penduradas na sala, um bolo suado que derretia na bandeja e promessas trêmulas ditas mais por obrigação do que por convicção. Um trio pernicioso, o sonho alheio, a ilusão imposta, o amor maduro ausente. Luís foi morar na casa de Dona Eudélia porque não tinha outro lugar para cair. Sua mãe estava prestes a expulsá-lo há meses, pelos motivos dela seria, e seu pai era apenas um nome na certidão de nascimento. Luís chegou com uma sacola de roupas, seu computador e aquela esperança ingênua de que o amor conserta tudo. Eudélia o aceitou não por carinho, mas por obrigação. Em sua mente, se o rapaz tinha deixado sua filha grávida, o mínimo que podia fazer era enfrentar a consequência como homem, mesmo que ainda cheirasse a menino de fraldas. Assim, Luís entrou naquela casa sem saber que não era bem-vindo, apenas inevitável. Se engravidou, tem que carregar seu fardo, disse Eudélia sem nem levantar os olhos, enquanto apontava para o quartinho dos fundos, onde antes se guardavam os cacarecos. Luís não entendeu muito bem, mas entrou com sua sacolinha de roupas, seu computador e o coração cheio de ilusões. Achava que iam viver juntos, que seriam uma família. Mas Juana continuava dormindo no seu quarto, com a porta trancada. E ele, no dos cacarecos, como um inquilino sem contrato. Porque naquela casa, o erro não era recompensado, apenas contido pela vergonha. Numa noite, enquanto Juana recolhia as roupas penduradas no arame que cruzava o quintal, Luís saiu do quartinho dos fundos com um cobertor debaixo do braço e os pés descalços, pisando o cimento frio com uma decisão infantil. "Hoje não me importa", disse com voz trêmula de valentia fingida. "Vou ficar com você. Cansei de dormir sozinho." Juana parou com a toalha nas mãos, o coração deu um salto inútil. "Luís, por favor", ele retrucou com raiva. "Nem que sua mãe fosse sargento? Estamos casados." Juana olhou para os lados para ver se a mãe não vinha antes de responder. "Minha mãe não precisa de uniforme para fuzilar com os olhos e enterrar com a boca." Luís bufou irritado, como quem não quer entender. "E você? Vai ter medo dela a vida toda?" Juana hesitou. "Não sei. Pelo menos esta noite, sim." Ele soltou o cobertor como se fosse um chilique. "Você prefere agradar ela do que ficar comigo." Juana baixou os olhos para o cobertor jogado no chão, como se ali também tivesse caído algo dela, e depois o levantou, bem a tempo de vê-lo virar de costas e ir embora sem olhar para trás. "E você prefere me pedir para desobedecê-la, sendo a casa dela e não minha? Em vez de agir como um homem e conseguir um emprego fixo para me tirar daqui e me levar para um quarto de aluguel onde a loucura da minha mãe não tenha poder." Mas já era tarde demais. Luís já havia se instalado em seu mundo de jogos virtuais, onde os problemas se resolvem com controles e pausas não existem. Há amores que não falham, porque nunca se apresentaram à prova. Luís, para a surpresa de Juana, nunca mudou. Continuava sendo aquele adolescente que achava que amar era repetir isso como um papagaio. Jogava horas no computador, ria de vídeos absurdos e tinha o superpoder de ignorar tudo o que não fosse uma tela. "Te pedi para tirar o lixo ou sonhei que disse isso?" perguntou Juana da cozinha, enxugando as mãos com um pano úmido.
Ai, amor, já ia. Depois dessa partida, respondeu Luiz, sem desviar os olhos da tela. Já faz 3 horas que está nisso. Isso é amar? Me dizer já vou como quem fala com uma mosca? Disse Juana. Ei, Joana, você vai viver reclamando? Eu te amo, quer mais o quê? Retrucou Luiz, irritado. Quero que me prove com atitudes. Quero que me olhe quando eu falo. Que lembre que estou aqui e lute por mim, disse Juana, firme. Você está exagerando, sempre fica intensa por nada, soltou Luiz, voltando ao jogo. Claro. Nada é o que você sente quando está comigo, concluiu Juana magoada. Passaram-se alguns dias. A sala cheirava a tédio e fritura de meio-dia. O ventilador girava sem vontade, espalhando mais calor do que ar. Juana, com o avental manchado de molho e o senho tão carregado quanto a pia de pratos, recolhia os restos do almoço. Atrás dela, Luiz jogava em frente à TV com os fones de ouvido, absorto na tela como se a vida estivesse do outro lado do controle. Dona Eudélia apareceu no batente da sala com uma vassoura suada na mão e um olhar mais afiado que qualquer ferramenta. Parou por um instante, observando o rapaz que gesticulava diante da TV como um menino no recreio. Meu filho, você está treinando para alguma coisa? Disse, cruzando os braços com firmeza. Ou esses joguinhos também vai colocar no currículo? Luiz, sem virar, respondeu apressado. Tô ganhando, senhora. Não dá para pausar. É online. Dona Eudélia arqueou uma sobrancelha. E a vida também é online, é? Ou quando é que vai se conectar com a realidade? Porque os pratos sujos estão em alta definição e sem controle remoto. Luiz soltou um suspiro, virando só um pouco a cabeça com enfado. Ai, já vou. Por que tem que ficar me enchendo sempre? Porque se deixarmos você sozinho, respondeu Dona Eudélia, cravando o olhar, você morre de fome, mas com troféu virtual. Você é um garotinho com barba emprestada. Aqui não precisamos de campeões de videogame, precisamos de um homem. Juana, da cozinha, murmurou com voz cansada. Já falei, mãe. Dona Eudélia nem a olhou ao responder. E ele não entendeu, mas não se preocupe, filha, a mim ele vai escutar. No dia seguinte, Juana acabava de chegar do mercado, carregando 2 sacolas. Luiz seguia no quintal, jogando no celular, com os pés em cima da cadeira. Dona Eudélia, ao vê-la entrar, franziu o senho. E esse que você tem por marido não sabe carregar uma sacola? Espetou alto. Luiz levantou os olhos desconfortável, sem sair do lugar. Eu não sabia que você já tinha chegado, amor. Dona Eudélia foi direto na jugular. Claro, não sabia. Também não sabe que dia é hoje nem em que ano está vivendo. Juana tentou amenizar. Mãe, já chega. Mas Eudélia foi até Luiz e parou na frente dele. Você sabe quanto custa um pacote de farinha, Luiz? Ou está esperando que Juana, além de parir, ainda trabalhe, cozinhe e te sustente? Luiz piscou. Quis dizer algo, mas tudo o que conseguiu processar foi uma resposta rápida. Eu posso procurar alguma coisa se quiserem... algo remoto. Eudélia bufou. Remoto é o respeito que você tem por essa casa. E que eu não te veja saindo do quartinho dos cacarecos para o quarto da Juana à noite. Porque vou te mostrar que a vassoura não serve só para varrer. Naquela noite, Juana Cabreira, após um longo atraso, voltou a ver sua visita menstrual. Assustada, arrastou o marido no dia seguinte até o posto de saúde perto de casa. A doutora, com jaleco amarrotado e olheiras de plantão acumulado, folheava os resultados como quem revisa uma receita repetida. Senhora Cabreira, tudo normal. Foi um desequilíbrio hormonal. Estresse, provavelmente. Juana piscou. Luiz sorriu feito idiota feliz. Então não tem bebê? Perguntou ele com tom de ganhei na loteria. Não, senhor, disse a médica sem levantar os olhos. Juana engoliu seco. No fundo não sabia se aquilo era um prêmio ou um castigo, pois já havia se acostumado com a ideia de ser mãe. Luiz bateu palminhas baixinho. Que alívio! Você tá mais vazia que a geladeira lá de casa? Aliás, isso que eu disse daria um meme, né? Imagina eu com um bebê. Ela o olhou com um sorriso tão falso quanto o anel de noivado. Imagina.
Juana começou a sentir uma ausência progressiva da alma. Tinha se iludido tanto com o bebê, e agora somava-se toda aquela indiferença do marido. A alma também engravida, de sonhos que ninguém quer criar com você. A mãe recebeu a notícia com uma mistura de desprezo e felicidade amarga. Ainda bem que não vinha criança. Já basta o que você trouxe como marido. Mais um menino nesta casa, e vou ter que pendurar uma placa de creche. No entanto, Juana não achou graça, nem sentiu a menor satisfação. A partir de então, Juana chorava no banho, porque a água quente disfarça o choro. Luiz, por sua vez, seguia jogando, e o casamento foi se desmanchando como algodão molhado. Alguns meses depois, Dona Eudélia saiu cedo para levar umas empanadas para sua comadre Mercedes, que morava 2 ruas acima e tinha mais histórias que dentes. Juana sabia que, quando iam juntas rezar o terço, o verdadeiro mistério era quanto tempo conseguiam ficar falando dos vizinhos depois do amém. Aproveitando essa trégua sonora, Juana ficou na cozinha, olhando para o quartinho dos fundos, como quem avalia se deve abrir uma porta ou uma caixa de Pandora. Pensou, talvez, que o problema não fosse falta de amor, e sim de contato. Que talvez o casamento precisasse de menos distância e mais toque. Que talvez, só talvez, o que faltava era cruzar o limiar do quarto dos cacarecos e deixar que, por uma vez que seria a segunda em sua vida, o corpo tentasse convencer a alma a ficar. Mas ela não sabia que há portas que, uma vez abertas, só confirmam que atrás não havia nada. Na semana seguinte, depois de um ano sem drama nem avisos, Luiz arrumou suas roupas numa mochila escolar, deixou uma carta escrita com marcador azul, como se fosse um bilhete da escola e com letra de criança, e foi embora. Você merece alguém que te ame melhor, eu não sei como. Juana, que estava sozinha em casa, leu a carta com a serenidade de quem já tinha perdido antes mesmo de ser deixada. Não chorou, não desabou. Apenas foi até a cozinha, pôs água para ferver e se serviu um café. Esse foi o primeiro de muitos, e também o primeiro que teve gosto dela mesma. Luiz não foi um erro. Foi um silêncio. O primeiro, o mais suave, o mais inútil. Com ele, Juana aprendeu que chorar baixinho não deixa marcas, mas mesmo assim dói, e assim começou sua história. Não com uma lua de mel, mas com uma lua sem mel, sem açúcar e sem final feliz, mas ao menos com café. Nem todas as ausências são tragédias. Algumas são o milagre que você não sabia que precisava. Algumas noites depois, algo aconteceu. Juana saiu do banheiro com o teste na mão, as 2 listrinhas olhando para ela como testemunhas do destino. Não tremia, não chorava, não sorria. Apenas respirava fundo, como quem vai se afundar sem saber se afundo. Dona Eudélia estava na varanda descascando feijão preto com uma precisão militar. "Mãe", disse Juana com voz de pedra. Desta vez deu positivo. Eudélia não levantou o olhar. Apenas continuou descascando como se descascar fosse seu jeito de evitar a vida. "E agora, tá esperando que eu te dê os parabéns? Só queria que soubesse." Então Eudélia largou o punhado de feijões e a olhou com a dureza antiga que carregava desde que o amor lhe morreu nos braços sem deixar explicação. "Você tem sobrenome de casada, barriga de mãe, mas nem sombra de homem. Nesta casa não se cria filho com sobrenome emprestado e pai fantasma. Você já sabe como são as regras." Juana engoliu seco. Não disse nada. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque entendeu que Eudélia falava mais a partir do seu próprio vazio do que da autoridade. "E não me olhe assim", acrescentou Eudélia, levantando-se. "Aqui a gente não pare por esporte. Se não tem quem te acompanhe, vai ter que ir embora. Igual te avisei da primeira vez, quando veio com essa mesma história. O amor próprio chega tarde, mas sempre chega com mala e sem pedir licença. E quando chega, não deixa você voltar a mendigar carinho, nem mesmo o da mãe." Juana não olhou para trás. Nenhuma lágrima na bochecha. Apenas uma mala pequena com a roupa justa, uma agenda rasgada com os números de 3 amigas que já não atendiam mais,
e um endereço escrito com letra trêmula: Salvador, onde vivia sua madrinha, Herminia. Herminia, a tia do batismo, a comadre que jurou estar para o que Juana precisasse, mas o que Herminia nunca explicou era que sua generosidade vinha com turno completo. Ao chegar, recebeu-a com café requentado, um quarto sem janela e uma lista de afazeres maior que o terço que rezava todo dia: varrer, lavar, cozinhar, cuidar dos 2 netos endiabrados e ouvir toda noite um sermão diferente contra os homens. Eu te digo, Juana, são todos iguais. Enchem sua barriga e depois te largam com o pano na mão. Você nunca vai achar um bom exemplar. Soltava Hermínia enquanto passava a panela queimada para ela lavar. Juana assentia em silêncio. Aguentou semanas inteiras de ordens disfarçadas de conselhos. A madrinha não falava, destilava veneno, mas Juana não queria passar de uma cela a outra. Até que um dia conseguiu emprego como recepcionista num consultório odontológico no centro. Era simples, pagava um pouco, mas em dia, e isso era oxigênio puro. E naquele dia fez de novo sua mala, a mesma de sempre, mas agora com algo além de roupas: dignidade. O amor próprio nasce quando você para de mendigar espaço em corações emprestados e começa a viver na casa interior que você mesma constrói. Antes de ir embora, deixou um bilhete na mesa da cozinha para Hermínia. Obrigada pelo teto, pelos afazeres e pelas lições. Aprendi que a prisão também pode ter altar e sofá, mas desta vez não fujo. Estou indo em direção a mim mesma. Hermínia procurou por toda a casa, mas já era tarde. Juana havia alugado um quartinho perto do terminal de passageiros de Salvador, com seu próprio cadeado, sua própria chave, e sem discursos emprestados. Ali, com um colchão inflável, uma panelinha elétrica e o coração mais leve, iniciou o processo de divórcio com a ajuda de uma defensora pública, que a escutou sem julgamento nem pena. Por desafeição, dizia o papel oficial. Mas Juana sabia que o que a ligou a Luiz nem merecia esse nome. Meses depois, já com a barriga crescida e a sentença de divórcio em mãos, Juana se olhou no espelho de seu quartinho alugado e soube que, finalmente, estava completa, mesmo ainda faltando tudo. O dia em que uma mulher escolhe a si mesma, mesmo sem testemunhas, o universo assina seu ato de renascimento. Jasmin nasceu no Hospital das Clínicas numa madrugada com cheiro de álcool, entre paredes que descascavam histórias mais tristes que a dela. Juana não gritou. Apenas respirou fundo e se agarrou ao próprio corpo como se o mundo dependesse de que ela não se quebrasse de novo. Não havia parentes, nem balões, nem ninguém perguntando pelo pai. Apenas o eco de um choro novo e a frase de uma enfermeira com voz suave. Parabéns, mamãe, é uma menininha, bonita como a flor do jasmim. E assim foi. Ela a chamou de Jasmim, porque foi capaz de florescer em condições adversas, em quintais duros e vasos quebrados. Os primeiros meses não foram fáceis. Entre mamadeiras e turnos rotativos, Juana aprendeu a esquentar leite com uma mão e a agendar consultas odontológicas com a outra. Levava Jasmin ao consultório numa cestinha de vime, forrada com um lençolzinho rosa que alguém lhe havia dado com pena e carinho. Enquanto os pacientes esperavam, ela balançava suavemente a cesta com o pé. Alguns se ofereciam para segurá-la. Outros apenas a olhavam com ternura. Mas Juana não confiava muito. Aquela menina era seu pedacinho de fé, seu renascer sem aplausos. Passaram-se assim 2 anos com a menina crescendo entre algodões dentais, revistas velhas e o som metálico dos instrumentos. Jasmin aprendeu a andar nos corredores do centro médico, a dizer mamãe, a acenar com a mãozinha, a sorrir para os pacientes. Sentava-se no cantinho do consultório com um caderno, desenhando sóis e flores tortas, enquanto Juana trabalhava. Aquela menina não chorava muito. Era como se soubesse que sua mãe já tinha chorado pelas duas. Às vezes, a flor mais pura brota justamente onde ninguém regou a terra. Há bebês que não herdam a tristeza,
Desmontam-na desde o primeiro riso. Aos 20, quando Juana já tinha as costas treinadas pelos afazeres e o coração em reabilitação, apareceu Gerardo, um bonito militar. Foi num dia qualquer. Ele chegou ao consultório procurando uma limpeza dental antes de seu deslocamento para o sul do país. Uniformizado, ereto, com aquele ar de autoridade que disfarça a solidão. Sorriu para ela com uma segurança quase insolente. E Juana, que já não se impressionava com palavras bonitas, sentiu uma fisgada diferente, curiosidade misturada com uma faísca que ela não entendia. Gerardo não mandou flores. Deu-lhe um chaveiro com uma bala incrustada, que era uma relíquia para ele, dizendo: serve para espantar covardes. Beijou-a pela primeira vez como quem revistava bagagem na alfândega, com precisão, sem pedir permissão e buscando qualquer pista. Marcou-a com gestos, com frases como ordens disfarçadas de gentileza, que ela interpretou apenas como proteção. Não gosto que você ande sozinha. Esse vestido está bonito, mas melhor com algo por cima. Não quero que mais ninguém te olhe assim. Não se passaram nem 2 meses desde aquele primeiro beijo com Gerardo, quando ele voltou ao consultório com uma proposta entre séria e trêmula. Vão me transferir para Florianópolis por 8 meses. É provisório. Mas preciso que você venha comigo. Você e Jasmin. Juana o olhou por um longo tempo. Em seus olhos não viu promessas vazias nem impulsos de conquista, mas um convite a algo que ela já não se atrevia a nomear: lar. E o que vai fazer uma recepcionista com uma criança pequena numa cidade que nem conhece? Perguntou Juana com a voz mais armada que o coração. O que faz uma esposa? Porque se você quiser, a gente se casa assim que chegar. Joana não respondeu de imediato. Não era uma mulher fácil de comover. Já havia enterrado ilusões demais, mas dessa vez não era só por ela. Tinha se apaixonado por Gerardo, com aquela mistura de medo e esperança que só conhece quem amou a partir da ferida. E também sonhou, como sonham as mães cansadas, com ver sua filha levando um sobrenome paterno, com uma foto de família na estante num esforço decente de estabilidade com um homem que parecia verdadeiramente bom. Então ela aceitou. Não por necessidade, mas por escolha, porque dessa vez a decisão não vinha da carência, e sim do desejo de florescer. O manipulador envolve como serpente o pássaro ferido, com lentidão elegante, com escamas de elogio e olhar morno, até que você respira por sua permissão e nem percebe. Já estavam casados. A casa, em Florianópolis, cheirava a tinta fresca e promessas por estrear. Era ampla, com tetos altos e um jardinzinho nos fundos, onde Gerardo jurou que Jasmin teria seu balanço. Tinham móveis novos, geladeira cheia e cortinas que Juana escolheu com uma timidez animada. Tudo parecia limpo, funcional e sem rachaduras. Até que numa tarde Juana decidiu ir ao armazém caminhando com Jasmin só para sair um pouco. O sol estava gentil, a menina ia pulando com suas trancinhas ao vento e Juana, com uma blusa solta e o sorriso de antes, sentiu finalmente que a vida se encaixava. Voltaram 1 hora depois carregadas de pães, alguns doces e gargalhadas. Vinham rindo de um cachorro de rua que as havia seguido por 2 quarteirões. Gerardo estava na varanda, cortando galhos de um arbusto que não precisava de poda. Sua camisa militar pendia da cadeira e o facão descansava ao lado. Não falou no início. E esse passeio demorado? Disse por fim, sem levantar o olhar, como se falasse com a folhagem. Fui ao armazém, Jasmin queria caminhar, respondeu Juana, buscando a naturalidade que de repente já não encontrava. Com essa calça apertada, qualquer um quer te ver caminhar, disse ele, sem traço de brincadeira na voz. Juana congelou. Jasmin já havia entrado para brincar com seus lápis de cor. Ela deixou as sacolas na mesa de fora e olhou para Gerardo, que agora sim a encarava, limpando as mãos com um pano. Não gosto que você saia sozinha, e menos ainda vestida assim. Disse sem gritar, sem se mover, mas cada palavra tinha gume. É uma legging, Gerardo, está calor e é minha roupa de sempre. Você já não é a de sempre, Juana.
Agora é minha esposa, e minha esposa me deve respeito. Ninguém lá fora deve olhar o que só eu devo olhar aqui dentro. Juana engoliu em seco. Não era a primeira vez que ele falava assim, mas foi a primeira vez que o tom soou como ordem. Não houve insultos, nem portas batidas, nem gritos. Apenas o início invisível do cerco. Não estou na rua para ser olhada. Estou criando minha filha, comprando pão e vivendo simplesmente. Gerardo se aproximou, limpou com o dedo o suor do pescoço dela e sorriu. Aquele sorriso que antes parecia refúgio, agora soava como cadeado. E digo isso justamente por isso, porque você é minha, e o que é meu não se expõe, se protege, e o que se protege se guarda onde ninguém mais possa ver. Depois entrou, sem mais, como quem deixa um aviso pendurado no batente da porta. Juana ficou mais um segundo sob o sol. O pão começava a suar na sacola, e ela também. Mas não por causa do calor, e sim por causa do pressentimento. O jardim era bonito, mas ela já não sabia se teria balanço ou grade. Ainda assim, achou que devia dar tempo ao tempo. Afinal de contas, estavam recém-casados, e talvez fosse exagero seu, ao interpretar mal um marido que apenas queria protegê-la. O manipulador jamais impõe correntes, oferece pulseiras de ouro, mas que apertam quando você aplaude. Outra tarde qualquer, Jasmin dormia no quarto. Juana passava a ferro uma camisa azul militar com as ombreiras já presas. Era sexta-feira. Gerardo chegaria em meia hora. Ao lado do ferro havia uma blusa cor vinho que Juana havia separado para sair tomar um café com uma vizinha que conhecera na padaria. Uma moça simples, com boa conversa e 0 segundas intenções. Juana gostava dela, uma amiga, algo raro em sua vida. Quando Gerardo entrou pela porta, cumprimentou com um beijo seco na testa e um "já cheguei". Nem perguntou por Jasmin. Olhou para a blusa sobre a cama, tocou-a com 2 dedos e franziu os lábios. "Isso aí? Vou tomar um café com a Maíra, lembra? A vizinha do bloco G, só por 1 hora. Vou levar a menina para você descansar tranquilo." Gerardo sentou-se desabotoando os botões do uniforme sem desviar os olhos dela. "E desde quando você sai assim, sem avisar antes?" Juana sentiu um frio na nuca. Nunca o tinha ouvido com aquele tom. "Não é nada especial, é só uma saída. Você sai o tempo todo e eu não... Eu sou militar. Meu dever é estar na rua. Você não tem nada para fazer lá fora." Juana deixou o ferro de passar em pé. Não queria discutir, mas já era tarde. "Gerardo, eu não estou fugindo, é só um café, não uma conspiração." Ele se levantou sem gritar. Apenas caminhou até a porta, trancou com a chave e atirou do chaveiro. Depois aguardou no bolso com uma calma que doeu mais do que qualquer golpe. "Então, se não é uma conspiração, por que você escondeu até agora?" Juana sentiu o ar da casa se comprimir. "Eu não escondi. Só... não achei que precisaria de permissão." Gerardo sorriu, mas era um sorriso afiado. "Você não precisa de permissão, Juana. Só de bom senso. Porque se essa casa ruir, você não tem para onde voltar." Ela não respondeu. Apenas olhou para o bolso onde estava a chave. Entendeu tudo. Que o jardim era fachada. Que as cortinas novas eram grades invisíveis. Que aquela casa não tinha eco, porque tudo o que ela dizia morria antes de chegar ao teto. Gerardo foi ao banheiro. A porta se fechou com um estalo seco. Juana respirou fundo. Guardou a blusa. Não pôde ir ao café. Mas naquela noite, enquanto lavava os pratos, pensou na palavra permissão, como se fosse um inseto preso em sua garganta. E disse a si mesma em voz baixa: "Não vou pedir permissão. Da próxima vez simplesmente vou embora." Os meses continuaram passando. Chegou a gota d'água. Gerardo estava sentado no sofá, o olhar fixo na televisão. Era seu dia de folga. Juana entrou com Jasmin, que pulava alegremente atrás dela, com seu vestidinho de flores que já não tinha o mesmo brilho. "Sabe de uma coisa?" disse Gerardo sem tirar os olhos da tela. "Essa menina está mimada demais."
Está crescendo com essa ideia ridícula de que tudo vai cair do céu. Juana ergueu uma sobrancelha, surpresa com a frieza no tom. Jasmin corria até a mãe, abraçando-a pela cintura sem perceber a tempestade que se armava na sala. "O que você quer dizer com isso?" respondeu Juana, a preocupação se transformando em uma sombra sobre seu rosto. Gerardo largou o controle remoto sobre a mesa com um gesto de desprezo e virou-se para ela. Sua expressão era de uma calma tão insustentável que assustava mais do que qualquer grito. "O que eu estou dizendo, Juana, é que essa menina não está aprendendo nada do que realmente importa. Está acostumada a receber tudo de mão beijada. Você acha que com uns beijinhos e carinhos vai salvá-la, mas o que realmente vai salvá-la é saber o que é a vida real." Juana, cada vez mais incrédula, cerrou os dentes, tentando processar aquelas palavras como se fossem veneno dissolvido lentamente. "O que exatamente você quer dizer, Gerardo?" respondeu, semicerrando os olhos, com um nó se formando no estômago. Gerardo se levantou, caminhou até a janela, observando a rua como se fosse seu território. Então, com aquela calma monstruosa que tanto a perturbava, disse: "Quando ela fizer 10, vou colocá-la numa escola militar. Vai aprender o que é disciplina de verdade. Não essa porcaria de pensar que menina bonita tem tudo. Ninguém nesta casa vai ser um preguiçoso, andando pela vida esperando que os outros resolvam tudo. Ela vai ser forte, Juana. Vai aprender a obedecer sem questionar. E se não gostar, será expulsa e ficará sem estudo." Juana ficou paralisada, olhando para Gerardo como se ele tivesse invocado um demônio. Jasmin, alheia a tudo, brincava com sua boneca, sem saber que as peças do seu futuro estavam sendo movidas sem ela. "Você realmente acha que é disso que ela precisa?" perguntou Juana, apertando os dentes, tentando manter a compostura diante do veneno que escorria da boca dele. Gerardo olhou para ela com a mesma expressão de sempre, controle absoluto, como se já tivesse decidido por ela. "Sim, eu acho. Porque o mundo não vai dar nada de graça para ela, Juana, e você está tão cega pelo seu amor de mãe que só quer dar a ela uma vida fácil. Ela precisa ser uma mulher forte, uma mulher que não dependa de ninguém para decidir o próprio destino." Juana sentiu o ar ficar mais denso, como se tudo o que havia construído, tudo o que havia sonhado para a filha, desabasse em um segundo. Mas o pior de tudo, o que queimava por dentro, era ver que sua própria filha estava se transformando num troféu que Gerardo achava que podia moldar ao seu gosto. A menina, alheia a tudo, continuava brincando sem entender que, para Gerardo, ela era apenas uma peça a ser ajustada. E Juana, uma mulher que tinha escolhido a filha acima de tudo, começava a forjar um plano de fuga. O amor de um homem possessivo é como um colar de pérolas. Belo à primeira vista, mas um peso insuportável no pescoço. Era o 8º mês do casamento com Gerardo. Ele estava fora, em serviço. Sua ausência dava a Juana a liberdade de respirar, finalmente. Juana estava sozinha, com Jasmin brincando no quarto, e o peso do segredo prestes a desmoronar. Durante o último trimestre, Juana vinha observando cada canto da casa, cada espaço onde o controle de Gerardo parecia impenetrável. Sabia que o dinheiro de que precisava estava no cofre do escritório. Passou semanas atuando com uma paciência que não lhe era natural, mantendo a aparência perfeita de esposa obediente. Não discutiu quando ele disse que a menina iria para a escola militar. Não rebateu quando ele criticou sua roupa, suas saídas, seu tom. Não havia espaço para rebeldia, mas havia espaço para espera. Uma espera que lhe permitiria encontrar uma brecha em sua prisão. A senha do cofre era o último obstáculo. Não era uma combinação qualquer. Era um código que ela teria de obter à força. Então, numa tarde qualquer, enquanto Gerardo estava em casa, Juana o observou do corredor. A luz do sol iluminava a entrada do escritório, enquanto Gerardo seguia direto até o cofre. Um indício de que aquele momento era sua chance. Com o celular na mão, disfarçou e, sem fazer barulho, começou a gravar de um canto. A câmera focou nos movimentos dele, nos dedos digitando a senha. Naquele instante, tudo se encaixou.
As peças do quebra-cabeça se conectaram. O código estava gravado. A combinação agora era dela. Só precisava esperar mais alguns dias para executar o plano. Chegou o momento. Com o coração batendo acelerado, Juana se aproximou do cofre. A fechadura, firme no início, cedeu com um giro suave quando digitou os números corretos. O ar no cômodo ficou mais espesso, enquanto ela via as cédulas novas e reluzentes guardadas lá dentro. Juana também se lembrou dos porta-joias que Gerardo lhe havia dado durante o tempo juntos. Não eram apenas joias. Eram símbolos, presentes de um homem que a havia transformado em sua posse. Agora, aquelas joias se tornariam sua chave para o futuro. Ela as pegou com delicadeza e as guardou na bolsa, junto com as cédulas. Não havia mais volta. Cada movimento fora calculado, cada decisão tomada com frieza e determinação. Com tudo pronto, Juana, com a filha ao lado, levou apenas alguns pertences e chamou um táxi. Não iria ao terminal rodoviário. Esse era o primeiro lugar que ele controlaria. Sabia que precisava ir para longe, para um lugar onde não pudessem rastrear seus passos. Para a Serra Gaúcha brasileira. Lá, encontraria uma nova vida, longe do controle de Gerardo. O táxi a pegou sem perguntas. Juana não olhou para trás. Jasmin, sentada no banco de trás, sorria sem entender completamente a gravidade do momento. Para ela, era apenas mais uma aventura, e isso, de certa forma, a consolava. Juana, com o rosto voltado para o horizonte, pensava no que deixaria para trás, mas também no que ganharia. Sua liberdade. A liberdade que conquistara com paciência, astúcia e, sobretudo, com o amor por si mesma que Gerardo jamais lhe permitiu compreender. Não vou pedir permissão. Da próxima vez simplesmente vou embora. Disse a si mesma, satisfeita por ter cumprido sua própria palavra, enquanto o som do motor do táxi a embalava rumo a um futuro que, embora incerto, era finalmente seu. Durante o trajeto, Juana pegou o celular e rapidamente enviou uma mensagem para sua amiga da padaria. Com os dedos trêmulos, contou tudo o que havia acontecido e pediu que a colocasse em contato com o melhor advogado para cuidar de seu divórcio. Empenharia as joias para custear os honorários. Com o coração batendo forte, acrescentou o mais importante. Não quero nada do que é do Gerardo. Não me interessam a casa, as contas bancárias, nem o carro de luxo. Na verdade, se ele aceitar assinar o divórcio, renunciarei à partilha de todos os bens e propriedades. Só preciso da Jasmin. E me viro com o dinheiro do cofre e umas poucas joias. Com isso, é o suficiente para fugir, recomeçar e renascer. Num suspiro profundo, Juana agradeceu a Deus por Gerardo nunca ter se apressado em dar seu sobrenome a Jasmin. Não queria aquela mancha na genealogia da filha. Uma mulher empoderada não busca ser perfeita, mas ser autêntica. Em sua imperfeição, ela encontra a liberdade de viver segundo suas próprias regras, e em sua liberdade, transforma o mundo ao seu redor. Juana e Jasmin chegaram a Gramado com o coração carregado de esperança e a alma mais leve do que nunca. Depois de escapar das sombras de um casamento tóxico, Juana finalmente se encontrou. E foi em Gramado, entre suas montanhas e ruas de paralelepípedo, que começou a criar algo novo, algo seu, um lar. Encontrou uma casinha pequena, simples mas acolhedora, bem nos arredores do centro. A entrada tinha uma hortinha, onde jasmins e rosas já começavam a florescer. Com alguns móveis usados, um fogão a gás comprado de segunda mão e algumas caixas com lembranças, começava a construir o refúgio que ela e Jasmin mereciam. Jasmin havia esquecido os fantasmas do pai. Nem sequer perguntava por ele. E foi então que Juana começou a assar bolos. Enquanto Juana assava, Jasmin brincava de decorar os bolos com confeitos coloridos. Os bolos se tornaram seu negócio. No começo eram poucos pedidos, mas a fama dos bolos caseiros de Juana se espalhou como o aroma de pão recém-assado, e logo começaram a receber mais encomendas de toda Gramado. Cada bolo era um reflexo da resiliência de Juana,
um símbolo de renascimento. Passaram-se cerca de 3 anos, e Jasmim crescia rodeada de afeto, num lar onde o amor próprio se tornou a base de tudo. Juana não precisava do amor de um homem para ser feliz, mas, como o destino tem seu próprio senso de humor, aos 23 anos Juana conheceu Ramiro. Era uma sexta-feira. Joana estava no mercado com seu carrinho cheio de ingredientes para os bolos, quando viu, com um violão nas costas, o loiro mais encantador do mundo. Ramiro, o loiro que tocava nas praças e cantava músicas de amor com tanto fervor que qualquer pessoa que o ouvisse, mesmo por acidente, sentia como se sua alma estivesse flutuando entre as notas. "Posso te ajudar com isso?" perguntou ele com um sorriso que poderia derreter o gelo de uma geleira. Juana, que não era do tipo que se deixava impressionar com detalhes de homem, respondeu com um sorriso cauteloso e assentiu. Ramiro, com seu violão às costas, a acompanhou até em casa, conversando sobre música e as maravilhas do sol. De repente, Ramiro começou a cantar uma daquelas músicas de amor transbordantes, sem pudores. Juana o olhou com um certo ar cético, embora tivesse que admitir que ele tinha uma voz encantadora, além da aparência agraciada. Ramiro era um homem imprevisível, cheio de vida e piadas, mas também com uma melancolia escondida entre as notas do violão. Era como uma canção de amor que nunca terminava bem, mas que deixava todos com um sorriso bobo nos lábios. Era um homem fascinante, e com ele era impossível parar de rir. Via o lado bom de tudo. Era carinhoso, romântico, positivo, amoroso, sonhador, e sempre tirava algum lucro de suas apresentações de rua. Parecia o homem perfeito. Ramiro e Juana passaram os meses seguintes entre risos e passatempos, tardes de violão, jantares improvisados e longas caminhadas pelas ruas de Gramado. Ramiro havia começado a ajudar Juana com seus bolos, e não apenas lhe dava ideias para novos sabores, como também para vender mais. O negócio crescia rapidamente, e Juana, pela primeira vez, se sentia orgulhosa de seu empreendimento. Além disso, ele era tão carinhoso e compreensivo com a pequena Jasmim. Casaram-se quase de imediato, e ela também engravidou de imediato. A ultrassonografia revelou gêmeos, e ambos ficaram felizes, assim como Jasmim, que adorava a ideia de ter um irmãozinho. Tudo parecia cor-de-rosa. Vieram os desejos da gravidez. Era uma noite de sexta-feira, e Ramiro, com seu violão e seu entusiasmo característico, decidiu impressionar Juana cozinhando para ela. Jasmim, sentada em sua cadeirinha, observava atentamente. "Hoje vou te surpreender, querida", disse Ramiro com aquela expressão de "isso vai ser lendário". Juana levantou uma sobrancelha. "Sério? E o que vai preparar? Uma pizza na frigideira." Ramiro fez cara de ofendido. "Nada disso. Essa é uma receita secreta que passou de geração em geração na minha família." E começou a misturar ingredientes numa tigela com a destreza de um chefe novato. Depois de alguns minutos surgiu o prato estrela, uma tentativa de lasanha que, em vez de camadas perfeitas de massa, parecia mais uma massa de panquecas deformadas. Ramiro olhou para ela com orgulho. "Aí está, minha lasanha única." Juana observou a obra-prima com um sorriso cauteloso. "Isso é... lasanha?" Ramiro, com cara de quem confia no taco, respondeu. "Claro, um toque moderno, cheio de estilo." "Um estilo que desafia a gravidade", brincou Juana, enquanto pegava um garfo e espetava uma camada que mal se sustentava. Jasmim aplaudiu, como se fosse uma obra de arte. Ramiro, entre risos, disse: "O que importa é que fiz com todo o meu coração, e um pouquinho de caos." Juana, sem conseguir conter o riso, lhe deu um beijo na bochecha. "O que importa para mim é que você tentou, e isso vale mais do que qualquer receita perfeita." Naquela noite, entre risos e violão, Juana entendeu que o amor verdadeiro não se mede pela perfeição, mas pela capacidade de rir juntos, mesmo quando a lasanha vira uma piada deliciosa. No entanto, Ramiro também ensinou a Juana o que é a liberdade, em sua forma mais pura, pois era daqueles que amam sem amarras e partem sem se despedir. Ramiro era encantador, mas não só com Juana, com todas.
A fazia rir como ninguém. E também a outras. Tinha aquele sorriso irresistível, aquele riso fácil que fazia todas as mulheres se sentirem como as únicas do mundo. O homem perfeito. Para compartilhar. Ideal para o grande público, o tipo que parecia ter sido feito para distribuir alegria em doses infinitas. E Juana, com tudo o que havia aprendido, não se sentia com ciúmes. Ela compreendia que ele era um fenômeno de multidões e nunca a havia atraído com outra, o que era o mais importante. Embora deixasse um rastro de corações partidos sem querer, não podia evitar. Era o preço de ser tão incrivelmente encantador. Até que um dia, sem aviso prévio, sem o ritual de uma despedida, no 8º mês de gravidez, Ramiro se foi. E desta vez não foi sozinho. Foi com uma daquelas outras admiradoras, mais jovem, de 18 anos, mais deslumbrante, mais esbelta e bonita, com aquela inocência que ele tanto adorava. Juana o viu partir como se o fim de uma era tivesse chegado de repente, e embora a risada dele ainda ecoasse em sua mente, não pôde evitar o vazio no peito, porque o tinha amado com o coração. Mas não se pode prender o vento entre os dedos. Deixou um poema curto sobre a cama. Sou como o violão que nunca toca no mesmo tom, Juana, e sei que minhas canções sempre terão que terminar em outro lugar. Sem avisar, foi embora. Não foi cruel. Não houve promessas quebradas. Apenas a despedida de um homem que, como bom partidor de corações, sabia que não podia ficar. Juana, embora magoada pela partida, não se lamentou, porque no fundo sabia que já não era aquela mulher que precisava de um homem para se sentir viva. Ramiro, com seu violão e seu riso contagiante, havia sido o companheiro perfeito para compartilhar momentos divertidos e emocionantes. Mas Juana, com Jasmim ao seu lado, havia aprendido a estar inteira. Com o coração leve e um sorriso tranquilo, Juana começou a decorar outro bolo com Jasmim, sua companheira eterna, murmurando quase num sussurro. Agora tenho que dobrar o passo com o meu negócio, não só porque os gêmeos vêm aí dentro de um mês, mas porque agora vou ter que pagar outro advogado para me divorciar o quanto antes. E com esse, também não tem partilha de bens, porque tudo o que ele tem é seu violão e seu sorriso. Ao seu redor a vida seguia. E ela, como as flores que cultivava em seu pequeno jardim, continuava florescendo. No mês seguinte, Juana deu à luz 2 meninos, 2 garotos perfeitos, Benjamin e Juan. Eram tão loiros e lindos que pareciam saídos de um comercial de papinhas, com seus olhinhos brilhantes e risos de anjos, como se o próprio sol tivesse decidido se refletir neles. O amor é uma arte que poucos dominam, mas muitos praticam. No fim, o que se chama amor não é mais do que uma versão decorada do egoísmo, onde cada um ama, não tanto a outra pessoa, mas a imagem ideal que essa outra pessoa tem de si. Aos 26 anos, Juana já havia percorrido um longo caminho. Com Jasmim, que já tinha 8 anos e era uma expert na arte dos bolos, tudo parecia mais claro, mais estabelecido. A vida não lhes havia dado luxo em abundância, mas sim uma casinha própria em Gramado, onde as montanhas as acolhiam com sua brisa fresca. Havia conquistado aquilo com que tanto sonhara: um lar, um negócio próspero e uma filha que não precisava de explicações para entender o que era lutar. Em sua viagem a Curitiba para fazer um curso avançado de confeitaria francesa com os 3 filhos, Juana sentiu que algo lhe faltava. Não era a juventude nem a paixão que conheceu com Ramiro. Era outro tipo de saudade. E foi ali, entre livros de pastelaria e colheres de cobre, que conheceu Dom Ernesto. Dom Ernesto, um homem de 50 anos, modesto em seus modos, mas com uma presença sólida, lhe ofereceu estabilidade. Era aposentado com alguns negócios mal definidos e um carrinho velho, mas confiável, que usava para cruzar a cidade. Ao lado dele, Juana sentia que não precisava mais lutar, que não era mais necessário correr atrás da intensidade dos amores passageiros. Dom Ernesto não a deslumbrava como Ramiro, nem prometia a adrenalina de um amor selvagem. Mas era sereno, organizado, e parecia ter uma vida que ela invejava. Paz. Uma paz que lhe faltara nos anos anteriores.
Juana achou, enfim, que havia encontrado um refúgio. 3 meses após o início da relação, casaram-se. A cerimônia foi modesta, sem grandes gestos nem floreios. Dom Ernesto a olhava como quem observa uma pedra preciosa, delicada, mas que deve ser cuidada com carinho. Juana sentia que o tempo parava quando ele sorria com suas rugas marcadas de sabedoria e vida vivida. No entanto, ao mesmo tempo, não podia evitar se perguntar se, em algum canto de si mesma, havia um espaço vazio. O curso de confeitaria francesa a deixara extasiada. Agora podia criar bolos que brilhavam como obras de arte, com textura perfeita e sabor celestial. Decidiu então se estabelecer em Curitiba, alugando a casa de Gramado não sem certo pesar, mas sabendo que seu negócio estava em expansão. Montou uma franquia de sua confeitaria em Curitiba, deixando Gramado como uma lembrança em seu coração. Jasmin, sempre ao seu lado, já não era só uma menina que decorava bolos, mas uma empresária que ajudava com os irmãos e com a expansão do negócio. Enquanto isso, Dom Ernesto, com seu carrinho modesto, continuava a lhe oferecer tranquilidade. Mas aos poucos, Juana começou a sentir que o que havia buscado nele não era amor, e sim a simples paz de uma rotina que a aprisionava. O tempo passou, e enquanto Juana se dedicava a ensinar Jasmin a aperfeiçoar sua técnica, enquanto criava os gêmeos, algo dentro dela começou a se apagar. O brilho que Dom Ernesto trouxera se desvanecia nas tardes cinzentas de Curitiba, quando as ruas se tornavam mais densas que as montanhas de Gramado, e as paredes do lar que havia escolhido começavam a cheirar a incenso morto. O amor com Dom Ernesto não fora uma chama que consome, mas uma fogueira que se apagava lentamente, cobrindo-se de cinzas do que um dia havia sido paixão em suas relações anteriores. Juana havia dado tudo o que podia dar, mas algo dentro dela a impulsionava a ser mais, a experimentar mais. No entanto, o medo de perder o que havia conquistado, de abrir mão da estabilidade de um lar, de uma família completa, que tanto desejava, a mantinha presa a esse casamento que, embora seguro, já não a fazia se sentir viva. Numa tarde, enquanto caminhavam juntos por Curitiba, Dom Ernesto, diante de uma vitrine com um vestido de gola alta e mangas longas, parou e olhou para Juana com um sorriso paternal. Esse vestido é perfeito para os domingos na missa. A cor é elegante e vai ficar bem em você, Juana. Vou comprá-lo para que você esteja bem apresentada. Devemos sempre causar boa impressão na igreja. Juana sorriu com timidez. Sabia que Dom Ernesto não entendia de improvisos, nem de riscos, nem de uma faísca de loucura no amor. Só entendia do que era certo, do que devia ser. Aceitou o vestido como uma cortesia, mas ao mesmo tempo algo dentro dela se encolheu. Aquela peça tão conservadora, tão rígida, fazia-a sentir-se mais presa do que nunca. No domingo seguinte, Juana vestiu o vestido de gola alta e se olhou no espelho. O reflexo não era o da mulher livre que um dia fora, mas o de uma esposa perfeita. Um acessório a mais na vida ordenada de Dom Ernesto. Gostou de como ficou? Perguntou ele sentado na sala de jantar, olhando o relógio com impaciência para não se atrasar para a liturgia. Sim, está perfeito, respondeu Juana, enquanto via a figura de sua filha Jasmin, que a observava da porta com um sorriso cúmplice. Jasmin, com sua inocência de 8 anos, não sabia o que Juana sentia. Via apenas uma mãe que, mesmo se vestindo para agradar, ainda podia sorrir. Um vestido não muda quem você é, mas pode esconder por um tempo. Dom Ernesto, com seu ritual diário, a levou à missa. Todo domingo era igual. Não havia espaço para diversão ou leveza na vida, apenas para devoção. Às vezes, Juana pensava que havia encontrado nele o que precisava. Alguém que a guiasse, que a ancorasse. Mas enquanto a vida familiar se enchia de normas e rotinas e missas das 8, sua alma se apagava um pouco mais. O casamento com Dom Ernesto durou apenas o necessário. Juana havia encontrado o que achava que queria, mas ao perceber que, na verdade, o que mais desejava era liberdade, ela o deixou. Não foi uma despedida cheia de lágrimas, mas de alívio,
porque o amor com ele havia sido como uma dança sem música, ou uma voz sem canto, como uma entrega em silêncio que a afastava de sua essência e se tornava sacrifício. Juana queria voltar a ser ela mesma, sem alianças, sem promessas vazias. E assim afastou-se mais uma vez com Jasmine ao seu lado, Benjamin e Juan, com a certeza de que não precisava de um homem que lhe oferecesse estabilidade, e sim de alguém que, como ela, soubesse que o amor verdadeiro não se encontra na calmaria, mas na reinvenção do amor a cada dia. Às vezes a rotina se transforma no túmulo do desejo, e o desejo é o que nos mantém vivos. Ela partiu com seus 3 filhos. Dom Ernesto, de pé na porta, a observava em silêncio, sem ousar dar um passo em sua direção. Por fim, aproximou-se, com o olhar fixo. Aquele olhar que sempre lhe transmitira certezas, mas que agora parecia carregado de uma tristeza profunda. Juana, você não pode ir embora assim, desse jeito. Sua voz, normalmente firme, saiu quebrada, como se aquela decisão não fosse só dela, mas também um fardo que ele teria que carregar. Vou pagar o divórcio e farei a partilha dos bens. Darei a você metade de tudo para você e as crianças. Não quero que falte nada a vocês. Juana o olhou por um instante, a mão parada no zíper da mala. Um leve suspiro escapou de seus lábios, e com uma calma que só ela compreendia, respondeu: Não é necessário, Ernesto. Você não é um homem ruim. Simplesmente, eu não sou a mulher que você precisa. Não é que eu não valorize o que fez por nós. É que preciso de outro tipo de atenção, outro tipo de vida. Ele a olhou com os olhos semicerrados, como se tentasse compreender o que ela dizia. Quis insistir, mas o olhar de Juana o deteve. Sabia que sua decisão estava tomada. É meu desejo compartilhar com vocês tudo o que tenho. Estou disposto, inclusive, a te dar tudo por escrito, 100% se você ficar. Juana sorriu levemente, um sorriso triste, mas cheio de gratidão. Deu um passo em sua direção e, com a firmeza que a vida lhe havia dado, respondeu: Obrigada, Ernesto. Mas eu não preciso disso. E também não seria justo nem certo, nem para você, nem para mim, nem para a esposa que você tiver depois de mim, quando refizer sua vida. Eu já tenho o que mais quero, meus filhos e minha liberdade. E essa não vou perder por nada nem por ninguém. Com essas palavras, virou-se em direção à porta. Abriu-a lentamente e, sem olhar para trás, cruzou o limiar de uma vida que já não lhe pertencia. Dom Ernesto a observou partir. Não havia palavras que pudessem mudar o rumo daquela despedida. Apenas um leve aceno de cabeça, como um último ato de aceitação, enquanto via Juana e seus filhos se afastarem rumo a um futuro incerto, mas cheio de esperança. Com um negócio em Gramado lhe trazendo lucros, uma filial em Curitiba, e os novos conhecimentos em confeitaria francesa que havia adquirido, decidiu que era hora de virar o leme e mudar de geografia para ver que outras coisas o destino ainda lhe reservava. Mas antes precisava fazer uma parada que devia à vida. Quando alguém se perde de si mesmo, entende que a distância não é um adeus ao amor, mas um reencontro com a pessoa que deixou para trás. Era um meio-dia quente e abafado em Petrolina, e a casa de Dona Eudélia, ainda fiel à austeridade da matriarca, parecia absorver todo o calor do dia com suas paredes de adobe e seu quintal empoeirado. Juana, com Benjamin em um braço, Juan no outro e Jasmine caminhando à frente, entrou na casa com a velha sensação de sempre, a de ser uma espécie de visitante não convidada em sua própria história. E, como sempre, Dona Eudélia estava lá esperando para disparar sua típica recepção. Olha só quem veio, disse Dona Eudélia levantando uma sobrancelha, como se estivesse vendo uma estranha invadindo seu quintal. 3 filhos e sem marido, é? Não sente vergonha? Porque eu não vejo homem do seu lado para te representar. O que eu vejo são 3 crianças, e com certeza de pais diferentes, porque não acredito que os 3 sejam daquele tal de Luiz, o bebê grande que você quase deixou de presente nesta casa 9 anos atrás para eu terminar de criar.
Juana suspirou, sentindo a incômoda familiaridade daquela casa. Não havia espaço para afeto ali. Com um gesto que tentou parecer casual, colocou Benjamin no chão, que cambaleou até as pernas de Dona Eudélia e olhou para baixo enquanto Juan se agarrava à mãe, claramente desconfortável com a cena. Só vim te pedir um lugar para dormir esta noite. E para que conheça seus netos. A voz de Juana soou tranquila, embora dentro de si carregasse o peso de anos de abandono. Jasmin, sempre tão direta, levantou a voz com aquela inocência que só uma criança tem e que nunca mede as consequências. Vovó, meu nome é Jasmin. Mamãe disse que você nem sabia como eu me chamava. E também disse que hoje é seu aniversário. Quantos anos você faz, vovó? Você tem cara de uns 100 anos. Dona Eudélia piscou lentamente, como se decidisse se jogaria no abismo da paciência ou se aquilo que acabava de ouvir era o suficiente para desencadear a tempestade. Seu olhar deslizou até Jasmin, depois até Juana e finalmente aos gêmeos que, incomodados com o calor, começaram a chorar descontroladamente. Juana, um tanto envergonhada, olhou rapidamente para Jasmin com uma mistura de desespero e repreensão. Jasmin, não fale assim, repreendeu num sussurro tenso. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Dona Eudélia soltou uma gargalhada seca, como uma lâmina cega cortando a pele de surpresa. Com um sorriso debochado, recostou-se no batente da porta, olhando para Jasmin com um olhar moldado por anos. 100 anos, exclamou com sarcasmo, como se tivesse contado uma piada de ouro. Ai, filha, se você soubesse o que é estar neste corpo, com certeza não me chamaria de vovó, mas de Mulher Maravilha. Não é o tempo que te envelhece, são os filhos sem juízo que a gente tem que criar. E se não acredita, olha para sua mãe. Juana, completamente surpresa pelo sarcasmo da mãe, permaneceu em silêncio. Jasmin olhou para Dona Eudélia com os olhos muito abertos, tentando decifrar algo em seu olhar. Os gêmeos continuavam chorando, seus pequenos soluços preenchendo a casa como um eco abafado de desespero. Dona Eudélia, sem perder o tom mordaz, voltou-se para as crianças com um olhar fulminante. O que é isso com esses gêmeos? São tão sensíveis quanto a mãe? Aposto que choram por qualquer coisa, não é? Você era assim quando pequena, igualzinha. Por isso tenho tanto cabelo branco e tanta ruga. Meus outros 4 filhos não davam tanto trabalho, e os 2 que morreram, esses sim eram uns anjos. Ela observou Juana pegar um envelope e colocá-lo cuidadosamente sobre a mesa da varanda. O som do papel deslizando pela madeira quebrou o silêncio pesado do ambiente. Os olhos da mulher mais velha se fixaram no maço de dinheiro, e sua expressão mudou instantaneamente. A dureza de seu rosto suavizou, como se uma camada de gelo tivesse derretido de repente. Dona Eudélia ficou olhando fixamente os dólares, completamente absorta, até que finalmente levantou o olhar, como se procurasse uma resposta que não queria dar. Vejo que agora sim acertou em arrumar um bom marido, né, Juana? Disse com um olhar astuto, tentando esconder o fascínio por trás de um sorriso forçado. Juana, sem perder a compostura, respondeu com a calma de quem já viu o mundo por outro ângulo, além das expectativas dos outros. Não, mãe. Aprendi a crescer e a construir sucesso a partir das minhas próprias cinzas. A velha soltou uma risada estridente, uma gargalhada amarga, como se tivesse contado a maior piada do mundo. Você nem acredita nisso que está dizendo. Quem sabe qual cavalheiro grisalho, feio e barrigudo com diploma na mão, você não enganou com um sorriso e umas palavras melosas. Nesse instante, Jasmin, que vinha observando tudo em silêncio, avançou e se plantou diante da avó com as mãos na cintura. O gesto da menina era tão sério, tão desafiador, que até Dona Eudélia se calou por um momento. Minha mãe jamais se aproveita de ninguém, vovó, disse Jasmin com uma firmeza que fez todos na sala pararem. Ela tem o próprio negócio, e até eu já sei administrar, com sede principal em Gramado e filial em Curitiba. A velha franziu a testa ao ouvir as palavras de Jasmin. Pela primeira vez, algo mudou em seu olhar. Uma espécie de incômodo atravessou seu rosto. Talvez fosse orgulho, talvez inveja.
Ou talvez, só talvez, uma pequena faísca de respeito. Sua atitude mudou radicalmente, como se, de repente, o poder que achava ter lhe escapasse por entre os dedos. Melhor entrarem, minha filha. Eu arrumo onde vocês podem ficar, disse Dona Eudélia, suavizando ao máximo o tom, como se o dinheiro fosse a varinha mágica que começava a derreter o gelo glacial que ela havia cultivado durante tantos anos. Juana, sem se abalar, respondeu com um sorriso cortante, que refletia uma mistura de satisfação e cansaço. Não se preocupe, mãe. Já reservei um quarto no hotel mais próximo. Obrigada pela criação. E que Deus te abençoe. Sem mais palavras, Juana se virou com seus 3 filhos a tiracolo, sem olhar para trás, como sempre, sem receber um abraço da mãe, ainda que fosse comprado com um maço de dinheiro. E naquela noite, como tantas outras, tudo o que ela precisava era ir embora com a dignidade intacta. Há mães que se acham arquitetas da alma de seus filhos, mas na verdade só constroem muros frios, convencidas de que as regras impostas sobre eles lhes darão controle sobre a infelicidade que, sem saber, desejam ver refletida em suas vidas, como um espelho de suas próprias frustrações. Juana caminhava com os gêmeos nos braços em direção ao hotel, cada um agarrado à mãe como se o mundo não existisse além dela, enquanto Jasmin andava ao seu lado, tão séria e segura de si como sempre. De repente, seus passos foram interrompidos por uma figura desgrenhada que surgiu à sua frente como um espectro perdido no tempo. Era Luís. A surpresa de vê-lo, com a camiseta amassada e o olhar apagado, fez Juana parar por um instante. Ele, ao vê-la, ficou ali como se uma parte do cérebro não conseguisse conectar a imagem da mulher que conheceu com a que tinha diante de si. Juana, é você? Disse ele, soltando um suspiro como se a visse pela primeira vez. Sua voz era baixa, como se viesse de um lugar distante. Quanto tempo? Você está tão diferente? Juana sorriu, mas não da maneira que ele esperava. Havia algo em seu rosto que já não era o mesmo de antes. Algo mais firme, mais forte, mais dela. Você também, Luís, respondeu ela, com um tom que misturava nostalgia e leve indiferença. Luís a olhou com aquela expressão de sempre, como se não fosse capaz de compreender tudo o que havia acontecido entre eles, e seus olhos vagaram para os gêmeos, sem dar-lhes muita importância. Eram apenas crianças, afinal, mas quando seus olhos pousaram em Jasmin, algo nela chamou sua atenção. Um traço familiar, algo que ele não conseguia identificar. A menina, que caminhava ao lado da mãe com aquela tranquilidade infantil, o olhou por um instante antes de seguir adiante sem demonstrar reação. Dentro de si, Luís pensou: tenho a impressão de já ter visto esse rosto antes. Mas a certeza não vinha, e sua mente, acostumada aos jogos virtuais e distrações, não lhe permitia aplicar a lógica matemática. Nem lhe passou pela cabeça calcular a idade da menina e associá-la àquela única visita que Juana fizera ao quartinho dos trastes na véspera de sua partida. Aquilo teria sido uma operação mental complexa demais para sua imaturidade. Agora com barba e a pele curtida pelo tempo. As mulheres não nascem com asas, elas as constroem. Cada desafio enfrentado, cada prova superada, lhes dá força para voar mais alto, para transformar dor em poder e incerteza em uma obra-prima de resiliência e reinvenção. Enquanto se afastavam, Jasmin perguntou a Juana: Mamãe, quem era aquele moço? Parece que te conhecia de antes. Juana respondeu: Ninguém importante, meu amor. No dia seguinte, Jasmin propôs à mãe abrir uma filial em Fortaleza. E como a menina estava de férias escolares, Juana não pensou 2 vezes e pegou seus poucos pertences para realizar o sonho dela. Assim, Juana Cabreira partiu com os filhos rumo ao aeroporto para voar até o belo município de Fortaleza. Juana agora estava no belo município de Fortaleza. Alugara uma pequena casa perto do mar, um lugar modesto, mas cheio de esperança. Vivia ali com os filhos, Jasmin, que crescia rápido e demonstrava grande inteligência, e os gêmeos Juan e Benjamin, que enchiam todos os cantos da casa de vida e barulho.
Aos 28 anos, Juana já não era a mesma de antes, e cada uma dessas mudanças havia sido um passo em direção à sua autonomia. Aprendera que a vida não era apenas esperar por um príncipe encantado, mas levantar-se e criar seu próprio destino, mesmo que ele não fosse perfeito. Claro, pôs mãos à obra e um bom capital de investimento em seu novo empreendimento, o sonho mais recente de sua filha Jasmine, a filial confeiteira em Fortaleza. O sucesso do negócio não demorou a chegar, mas a vida, como sempre, ainda tinha algo mais a lhe oferecer. Um dia, enquanto estava no parque com as crianças, conheceu Julian, um advogado com uma presença impecável. Ele era tudo o que Juana achava estar procurando, ou ao menos foi o que pensou no início. Um homem que não apenas entendia de leis, mas também da vida, dos altos e baixos, alguém que sabia virar o jogo com um sorriso e uma frase sábia. Apresentou-se com uma elegância indiscutível, quase como um personagem saído de um romance, mas com a firmeza de um homem que sabia o que queria. "Posso te ajudar com as crianças?" disse ele ao ver Juana tentando se equilibrar enquanto os gêmeos tentavam escalar um balanço. "Sou uma especialista em não pedir ajuda", respondeu Juana, sorrindo com um toque de ironia, mas permitindo que ele se aproximasse. "Embora eu reconheça que hoje talvez precise." A química entre eles foi instantânea. Julian não era apenas atraente. Ele tinha aquela genialidade para responder, uma doçura admirável, um excelente status e 5 carros de luxo que a ela não tiravam o sono, além de uma personalidade cativante, nada entediante ou restritiva. E uma lealdade aparentemente à prova de tudo. Em poucos meses estavam casados. A rapidez do relacionamento não foi algo em que Juana pensou muito, mas ele reunia todas as virtudes com que ela havia sonhado. Tinha a candura de Luís, seu primeiro marido, a elegância de Gerardo, o militar, o charme e o romantismo divertido de Ramiro, e, claro, a estabilidade de Dom Ernesto. Era o homem perfeito, o tipo de homem que se pensaria só existir nos contos de fadas. Além disso, sua renda era mais que generosa, e sua vida parecia conter tudo que Juana sempre desejara. "Tudo isso me soa como um conto de fadas", disse ela um dia, enquanto tomava um gole de vinho tinto em sua nova casa. "Só falta o castelo." Julian riu com aqueles dentes brancos de comercial de pasta de dente que tanto a haviam conquistado. "Bom, não tenho castelo, mas tenho o que muitos chamam de sucesso, e quero compartilhar com você e com seus filhos, que também são meus." O casamento foi um sonho. Tudo parecia dar certo e Juana pensava que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mas os sonhos de Juana começaram a desmoronar lentamente. Depois de quase 2 anos de casamento e de ter tido trigêmeos com o marido, todos meninos, Júlio, Julian e Juliano, ela começou a notar certas mudanças em seu esposo. Os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora começavam a incomodar. A famosa grande gentileza de Julian não era apenas com ela. Em suas redes sociais, que ela nunca costumava verificar, ele aparecia como solteiro sem nunca atualizar seu estado civil. E ela começou a notar que sua lista de amigos incluía 80% de mulheres. Só para acalmar sua incerteza num momento de descuido dele, ela pegou o celular e o desbloqueou com a senha de sempre. Ao abrir o Messenger, ficou paralisada ao ver a quantidade de corações que ele enviava para mulheres jovens, especialmente aquelas com próteses evidentes nos seios e uma dúzia de filtros nas fotos, usando os mesmos galanteios que costumava dizer a ela quando se conheceram. "Seu olhar é muito profundo. Adoraria te conhecer. Você tem um não sei que nunca vi em outra mulher. Você está cada dia mais linda. Não paro de olhar suas fotos. Que corpo maravilhoso! O que você come para estar assim, rainha? Seus olhos são 2 estrelas, tem algo que me deixa louco quando vamos nos ver pessoalmente." Seu coração acelerou de repente. O brilho de uma lágrima tentou surgir nos olhos, mas ela conteve. Seu estômago revirou. Todo o amor que havia sentido por ele evaporou em 1 segundo, como fumaça. Quis investigar um pouco mais e descobriu que o advogado aparentemente irrepreensível
que se mostrava como o homem mais estável da família, estava registrado em vários aplicativos de namoro, com uma foto antiga para parecer mais jovem, e o perfil dizia que era pai solteiro à procura de amizades que pudessem se tornar algo mais. O WhatsApp, por sua vez, era um caldeirão fervente de elogios para supostas amigas, a quem chamava de mami, amor, rainha e princesa. Palavras que deveriam ser exclusivas da esposa em um homem supostamente honrado. Então Juana Cabrera, com sua grande inteligência, decidiu armar uma armadilha. Fez capturas de tela de tudo e enviou para si mesma. Precisava ter todas as provas antes do golpe final. Durante algumas semanas fingiu não saber de nada e continuou agindo com a doçura de sempre. Mas montou uma verdadeira caçada estratégica e reuniu todas as evidências necessárias para derrubá-lo com as mesmas leis que o haviam tornado rico. Numa noite fingiu estar dormindo e percebeu quando o marido se levantou para ir ao banheiro. Lembrou-se de que, ultimamente, ele costumava fazer isso e demorava além da conta. Decidiu segui-lo silenciosamente, levando o próprio celular para gravar qualquer movimento suspeito. E o que ouviu atrás da porta a deixou gelada. Uma conversa com uma ex-namorada, em que as palavras se tornavam cada vez mais íntimas, ultrapassando todos os limites do decoro. A atmosfera ficou carregada, e Juana compreendeu claramente que ele estava prestes a colocar tudo a perder, o casamento e a família, ao mergulhar, sem pudor ou vergonha, num território perigoso onde ela e seus 6 filhos não tinham mais lugar. Naquela noite, quando Julián, meia hora depois, suado e fraco, finalmente saiu do banheiro, Juana o confrontou. "Você realmente acha que eu não sei?" disse ela com a voz calma, mas cheia de uma fúria contida. "Acha mesmo que pode ter 2 caras? Que mantém sua imagem e prestígio enquanto se revira na lama da falsidade e da mentira?" Julián, surpreso, tentou se justificar, mas Juana já não queria ouvir desculpas. As palavras foram como um soco no estômago para ele, mas ela estava decidida. A partir dali, tudo desmoronou rapidamente. O amor que ela havia dado já não existia. Na verdade, ela nem sentia pena. Juana entrou com o pedido de divórcio com firmeza. A divisão de bens foi complicada, mas ela não hesitou em exigir o que era seu. "Você não vai só me dar o que me pertence", disse ela ao advogado. "Vou garantir que pague pensão alimentícia pelos 3, e farei isso legalmente. Vou usar as provas de adultério que reuni nas últimas semanas para assegurar a guarda exclusiva dos trigêmeos." Julián, com sua fachada de advogado experiente, não conseguiu manipular os papéis. Sua traição foi exposta em tribunal, e a sentença foi clara. Juana receberia o que lhe era de direito. "E claro que ele pague também por ter me achado tão ingênua", disse Juana ao advogado, enquanto sentia uma estranha sensação de alívio ao sair do tribunal com a sentença nas mãos. "O amor feliz que tanto esperei", pensou enquanto caminhava pelo corredor do fórum. "No fim era só uma miragem. Mas com meus 6 filhos, tenho tudo o que preciso." E assim Juana, com sua força intacta, recomeçou, mas desta vez com uma lição muito clara. Nunca mais confiaria em um homem só pela aparência. Um homem pode ser perfeito no papel, pensou enquanto saía do tribunal com a sentença em mãos. Mas o que importa de verdade é o que tem no coração. E isso não vem junto com o título, nem com a profissão, nem com o status, vem com valores. E esses só se aprendem na infância, com a família de origem. Alguns dias depois, as fotos corriam como pólvora nas redes sociais. A imagem do digno advogado, manchada pela quantidade de evidências gráficas que Juana havia feito circular, demolindo aquilo que mais doía nele no mundo, seu próprio ego. Desta vez, Juana havia aprendido a saborear a vingança. Não existe amor mais poderoso do que aquele que temos por nós mesmos, porque é ele que nos permite levantar toda vez que caímos. Aos 30 anos, Juana Cabrera já não era a mesma de antes. Apesar dos 6 maridos, das traições, das lições duras e das provas da vida, agora estava decidida a construir uma vida sólida. Chegara a Belo Horizonte junto com seus 6 filhos e uma senhora que havia contratado para ajudá-la com as crianças.
Dona Amparo, uma mulher de 62 anos, com um olhar que parecia ter visto demais, mas sem nunca perder a capacidade de rir das tragédias da vida. Dona Amparo tinha mãos grandes e sábias, que não só sabiam acalmar as crianças, como também tinham o poder de se conectar com elas de um jeito único. Se havia algo que Juana precisava, era de um respiro. E de uma espécie de mãe adotiva, ainda que fosse por salário e contrato. E com 3 crianças pequenas a seu encargo, além de Jasmine e os gêmeos Benjamin e Juan, ela percebeu que não podia dar conta de tudo sozinha. Em Belo Horizonte, as coisas começavam a tomar forma. Seu negócio de bolos se expandia, e a ideia de Jasmine de abrir 3 filiais no Zulia, uma em cada cidade importante do estado, começava a ganhar força. Juana se dedicava a realizar o sonho da filha, que a cada dia se tornava mais inteligente, mais independente e, acima de tudo, mais apaixonada pelo que fazia. Jasmine cuidava da parte criativa e administrativa, enquanto Juana se encarregava dos números dos investimentos e dos contratos. Mas a ideia das 3 lojas precisava sair do papel, e Juana estava decidida a fazê-la acontecer. Mamãe, quero que funde 3 lojas, uma em Belo Horizonte, outra em Contagem e outra em Uberaba. Assim, com as 3 que já temos, a de Gramado, a de Curitiba e a de Fortaleza, serão 6, e cada um dos meus irmãos vai ter o seu próprio negócio quando crescer, disse Jasmine, enquanto Juana caminhava em direção à cozinha, amarrando o roupão com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, pronta para sair ao encontro do futuro. Juana parou por um momento olhando para Jasmine, aquela menina que a havia ensinado a amar com mais força, com uma visão que não se limitava a sobreviver, mas sim a prosperar. Eu farei, filha. Juro que farei. Se isso te faz feliz e te dá o que você precisa, o resto a gente dá um jeito, disse Juana com um sorriso decidido, enquanto segurava as mãos de Jasmine com ternura. A vida começava a sorrir para elas. A família estava unida, o negócio em expansão, e os sonhos de Juana e Jasmine começavam a se concretizar, pelo bem de toda a família. Os alicerces de sua nova vida estavam sendo erguidos, sólidos e firmes. O sucesso parecia inevitável. A mulher que segue em frente contra tudo e contra todos não busca o aplauso do mundo. Sua maior recompensa é a paz que encontra ao se ver, forte e corajosa, no espelho da adversidade. Passaram-se alguns meses. Era um dia comum em Belo Horizonte. Juana, agora com 31 anos, estava no escritório, no meio das negociações, para abrir a primeira filial da nova expansão, quando Néstor apareceu em sua vida. Néstor era um homem diferente de todos os anteriores. Embora tivesse mais de 45 anos, sua presença era inconfundível, com seu corpo robusto, seu estilo de vida tranquilo e uma obsessão pela boa comida que o acompanhava sempre. Néstor não se destacava como um galã de novela. Não era o tipo de homem das capas de revista, mas tinha algo que atraía. Com seu rosto redondo, barriga saliente e risada profunda, Néstor era um homem autêntico, alguém que não tentava impressionar, mas conseguia sem esforço. Sua maneira de ser, calma e sem firulas, conquistou Juana de forma suave, mas firme. Era cavalheiro, sim, mas também tinha a simplicidade de quem aproveita o que tem sem precisar mostrar ao mundo. O amor deles foi um romance tranquilo, sem pressões nem expectativas. Juana se sentia à vontade, finalmente ao lado de um homem que não queria mudar nada em sua vida. Era um homem com defeitos, claro, como o gosto por comer demais, mas com uma bondade que a cativava e gestos simples que falavam de um afeto genuíno. 6 meses de casamento haviam se passado quando, numa manhã qualquer, Juana acordou antes do sol, como de costume. A luz suave da manhã entrava pelas persianas, e o vento, fresco e constante, acariciava as janelas da casa. Néstor dormia ao seu lado tranquilo, alheio ao mundo que despertava ao redor. Jasmine, os gêmeos e os trigêmeos ainda dormiam profundamente em seus quartos.
Juana se espreguiçou lentamente, apreciando o silêncio que o amanhecer oferecia. Olhou para Néstor, que roncava suavemente, com o rosto redondo e o corpo robusto. Mas naquela manhã tudo mudou. De repente, Juana ouviu um som forte vindo do lado de Néstor, um suspiro entrecortado, seguido de um leve gemido. No início pensou que ele estivesse sonhando, mas ao se virar para olhá-lo, viu que seu marido se contorcia sobre o travesseiro, os olhos fixos no vazio. Néstor, disse Juana alarmada, tocando-lhe o braço. Não obteve resposta. Rapidamente o sacudiu, tentando acordá-lo. Mas ele não reagia. O rosto de Juana se encheu de pânico. Num piscar de olhos, Néstor estava em meio a uma convulsão. «Néstor!» gritou Juana enquanto tentava segurá-lo. Seu coração batia com força e um frio gelado percorreu suas costas. O que está acontecendo? Finalmente Néstor parou de se mover e caiu num silêncio profundo. Juana, com o coração prestes a explodir, pegou o celular com as mãos trêmulas. «Por favor, me ajudem!» Infarto, disse entre soluços, enquanto falava com o serviço de emergência. O tempo se fez eterno. Os minutos pareceram horas até que os paramédicos chegaram e, com eles, a notícia devastadora. «Sinto muito, senhora Cabreira. Não há mais nada a fazer. Seu esposo não resistiu ao infarto», disse um deles, olhando para Juana com pesar. Ela ficou completamente paralisada, incapaz de entender o que acabava de ouvir. Seu mundo desmoronou. O funeral foi rápido. A cerimônia discreta, como a vida simples que Néstor havia levado. Mas algo aconteceu durante a despedida. Algo que Juana não esperava. Ao chegarem ao cemitério, ao lado da tumba de Néstor, num canto afastado, havia outra mulher chorando desconsoladamente. Juana a observou de longe, sentindo um nó inexplicável no estômago. A mulher vestida de preto era muito mais jovem que Juana, mas seu rosto refletia a mesma dor. Juana, com o coração acelerado, caminhou até ela. «Você é parente do Néstor?» perguntou Juana, tentando manter a calma, mas sem conseguir conter a fúria que agitava por dentro. A mulher a olhou com os olhos úmidos e surpresa, como se não tivesse palavras suficientes para explicar. Vivíamos juntos há 1 ano, embora eu não o visse muito por causa do trabalho. Mas íamos nos casar em Las Vegas no próximo Natal, respondeu ela com a voz trêmula, quase como uma confissão. Juana respirou fundo, olhando para a tumba de Néstor. O homem com quem havia estado, que conquistara sua confiança, levava uma vida paralela. Estava com ela, e também com outra. Uma vida dupla. Juana não disse mais nada, apenas permaneceu em silêncio, observando o que antes parecia ser seu futuro, e agora era apenas uma mentira compartilhada. A traição havia chegado tarde demais para ser evitada. «Vida dupla, enterro duplo», murmurou Juana para si mesma, com uma calma desconcertante. Naquele dia, Juana não chorou por Néstor. Chorou pela traição que chegara de forma tão inesperada, tão premeditada, e pela surpresa de perceber que em sua vida nada era exatamente o que parecia. A vida é um quebra-cabeça de peças quebradas. A arte está em saber encaixar as peças que se escolhe, mesmo que não se encaixem perfeitamente e precisem ser trocadas por outras com absoluta frieza. Aos 32 anos, depois de 6 casamentos, Juana aprendeu a deixar para trás aquilo que já não lhe serve e finalmente percebe que sua busca não deve continuar nos braços de um homem, mas no abraço do amor próprio e na fé em algo maior do que ela mesma. A vida lhe deu tudo o que podia. Dor, lições difíceis, mas também um amor inabalável pelos filhos e por si mesma. Cansada das expectativas externas, Juana decide se unir ao ambiente religioso de um convento em Campinas, no estado de Carabobo, para se somar ao trabalho comunitário capaz de transformar vidas, com dedicação ao próximo, ao caído. Assim, Juana experimenta uma nova forma de amor. Nesse ambiente de acolhimento e reflexão encontra um propósito renovado,
ajudar outros a saírem de suas circunstâncias deploráveis sem sentirem pena de si mesmos. Agora Juana já não busca aprovação externa, nem a validação de um homem, nem um anel para definir seu valor, e descobre que o verdadeiro amor está no interior, na autoaceitação e no cuidado próprio. E nessa paz, finalmente entende que o amor que sempre buscou não estava nas promessas vazias de seus maridos, mas na capacidade de curar, perdoar e seguir em frente com dignidade e força, ensinando aos filhos a serem virtuosos e felizes. Era uma tarde ensolarada quando Juana, acompanhada de Dona Amparo, a mulher que contratara para cuidar dos filhos, se aproximou da mesa onde Andrés Hernandes organizava os voluntários. Juana levava seus 6 filhos que, com uma mistura de curiosidade e entusiasmo, observavam o movimento ao redor da distribuição de alimentos e roupas. A princípio, tudo o que Juana notou em Andrés foi sua energia incansável, sua paixão pela causa e a serenidade com que coordenava os demais. De algum modo, tudo nele refletia aquilo que Juana havia encontrado no convento, paz e propósito. Enquanto as crianças corriam ao redor da mesa, algumas ajudando a organizar os pacotes, Juana, sentindo uma conexão estranha, decidiu se aproximar. «Olá, sou Juana Cabrera», disse ela, estendendo a mão enquanto sorria com gentileza. «Muito prazer, Juana. Sou Andrés Hernandes e hoje estou encarregado de distribuir a ajuda. Mas vejo que você é uma das principais impulsionadoras deste projeto, não é?» respondeu ele com um sorriso franco. Enquanto conversavam, Juana percebeu que Andrés não apenas se dedicava a causas sociais no Brasil, mas também havia viajado pelo mundo em diferentes missões humanitárias, colaborando com organizações que apoiavam comunidades na África, Ásia e América Latina. O diálogo entre os dois foi se aprofundando, e logo descobriram que suas histórias de vida tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos haviam tido 6 casamentos fracassados. Ambos haviam experimentado traições e amores possessivos. Andrés, assim como Juana, havia sido enganado e manipulado em seus relacionamentos passados e, tal como ela, buscava um amor verdadeiro, um que não fosse marcado por mentiras nem por dependência emocional. E, para surpresa de Juana, ele também tinha 6 filhos, dos quais havia conquistado a guarda exclusiva após os divórcios. «Não me diga!» exclamou Juana, surpresa. «Você também tem 6 filhos? Isso é uma loucura. Parece que nossas vidas se entrelaçaram de maneiras inesperadas. Passei por muita coisa e vejo que você também.» Andrés caiu na risada com aquela gargalhada que parecia aliviar qualquer tensão no ar. Quem diria? 6 casamentos fracassados, 6 filhos e ambos com o coração cheio de vontade de encontrar algo verdadeiro. Quem precisa assistir a uma novela insossa quando a própria vida oferece uma narrativa tão fascinante quanto a nossa? Ambos riram às gargalhadas e a conexão foi imediata. Não apenas se entendiam pelo que haviam vivido, mas também pelo que buscavam. Um amor sem mentiras, sem segredos, sem amarras. Sonhavam com uma família unida com apoio e respeito mútuo, com a segurança de que seus filhos não precisariam enfrentar as dores dos amores partidos. Com o passar dos meses, Juana e Andrés começaram a sair. Mas não era apenas um romance entre os dois, era uma relação em que seus 12 filhos, 6 de Juana e 6 de Andrés, também compartilhavam momentos felizes. As crianças se davam maravilhosamente bem, sem ciúmes nem rivalidades, porque, assim como seus pais, todos buscavam um ambiente onde pudessem ser felizes e aprender uns com os outros. A química entre Juana e Andrés se fortaleceu, mas eles decidiram esperar 1 ano antes de se casarem, querendo dar tempo para que as feridas cicatrizassem por completo. Queriam ter certeza de que o que estavam construindo era um amor autêntico, sem as sombras dos relacionamentos anteriores. Finalmente, ao fim de 1 ano, se casaram. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Estavam rodeados por seus filhos, que, por sua vez, já haviam formado laços tão fortes que a vida em conjunto se tornara um lindo exemplo de união e amor. 20 anos depois, Juana e Andrés continuavam juntos, viajando pelo mundo, apoiando projetos comunitários com a fundação que haviam criado juntos.
Seus filhos, agora adultos, seguiram os mesmos passos e trabalhavam juntos em diferentes iniciativas, todos comprometidos com o bem-estar do próximo. Cada um dos 12 filhos tinha sua própria família, e todos compartilhavam o mesmo amor pelo trabalho comunitário e o desejo de transformar o mundo através de ações pequenas, mas significativas. O negócio de Juana, que havia começado com humildes bolos em Gramado, cresceu tanto que ela teve que abrir mais 6 filiais para que a distribuição das gerências fosse equitativa entre seus 12 filhos. A cada um cabia uma parte do negócio, o que garantia um futuro próspero e feliz a todos. Um marco importante foi o casamento de Jasmim, a filha de Juana, que se casou na Grécia aos 34 anos, enquanto Juana tinha 52. Jasmim, que havia conquistado 3 títulos, administradora, contadora pública e economista, havia decidido esperar até aquele momento para se casar, porque acreditava que nessa idade era mais fácil distinguir o amor verdadeiro do amor impulsivo ou da ilusão passageira. Eu não queria me casar antes, disse Jasmim à mãe no dia do casamento. Porque às vezes, antes dessa idade, a gente se deixa guiar pelo capricho do que é o amor, e não pelo que ele realmente significa. Agora eu sei o que quero e o que valorizo. O casamento de Jasmim foi uma celebração de amor puro, cercada de amigos, família e uma forte sensação de estabilidade que só o tempo e as experiências compartilhadas podem proporcionar. Por fim, embora a vida de Juana tivesse mudado radicalmente, ela nunca perdeu o senso do que significava o amor próprio. Sua mãe, Dona Eudélia, viveu até uma idade bastante avançada, e todos os meses Juana se certificava de que ela recebesse um depósito generoso em sua conta bancária para cobrir suas necessidades. Mas apesar dessa obrigação, Juana nunca quis saber mais nada dela. A distância era sua única forma de curar as feridas profundas que a mãe havia deixado em sua vida. E assim Juana Cabrera e Andrés viveram uma vida cheia de amor. Não perfeito, mas real. Juntos, com seus 12 filhos e os respectivos cônjuges, viajaram pelo mundo, compartilhando sua visão de um futuro melhor e demonstrando que o verdadeiro amor, o amor maduro e respeitoso, pode chegar mesmo depois de tantas batalhas perdidas. Um amor imperfeito, sim, mas que cabia perfeitamente em seus corações. Diz pra gente, essa história tocou o seu coração? Você ainda acredita que o amor verdadeiro existe? Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e ajudar a alimentar hoje um cachorro abandonado. Não se esqueça de compartilhar esta história com todos que precisem ouvi-la. Agora clique nesta história.